Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para estar dando continuidade na nossa leitura e hoje a gente vai estar terminando de ler o livro de Mateus, o capítulo 27 e o capítulo 28. Vamos estar olhando neste dia de hoje. Vamos ver ali os relatos a respeito do suicídio de Judas também. Vamos ver quando Jesus ele morre também ali, ele vai abrir os sepulcros, como a gente vai estar meditando também, e também no conceito final depois quando Cristo ressuscita, quais são as primeiras palavras que ele fala. Mas então vamos estar meditando nesses dois capítulos de hoje. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha nos orientar com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 27 ele vai falar bem assim, ó. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarraram-o e o levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu ao chefe dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata, e disse: Pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: O que nos importa? A responsabilidade é sua. Enfim, os líderes religiosos já jogaram nas costas dele: Olha, o que nos importa? A responsabilidade é tua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saiu, foi-se e enforcou-se. O chefe dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: É contra a lei colocar este dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do óleo para o cemitério de estrangeiros. Por isso ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Então cumpriu-se o que foi dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em quem foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia ordenado. Enfim, aqui cumpriu-se o que o profeta tinha falado também. E vale lembrar também que os sacerdotes ali e os líderes religiosos que não quiseram nem saber com Judas, ele foi tomado em arrependimento ali, que ele fala, né? Que ele ficou, digamos, deslumbrado pela situação e foi e se enforcou. Como eu comentei no vídeo anterior, vale lembrar que ali ele fala da lei, que na lei não era permitido fazer aquilo com o dinheiro, né? Então eles sabiam que tinham vendido, dado o dinheiro para Judas ali, e ele devolveu, e o que eles iam fazer com aquele dinheiro? Compraram aquele campo de sangue ali, como fala, né, para fazer cemitério. Mas enfim, vale lembrar que até então Cristo não tinha morrido. Agora nós vemos que Judas morreu. Então eu até penso comigo, já isso eu tenho comigo, que Judas vai saber se lá na hora que Jesus desceu à mansão dos mortos, lá não falou com ele também: ó, Judas, você foi um usado aí para cumprir o que foi escrito também. Agora, se você crê realmente, quiser vir junto comigo, vamos. Enfim, eu penso dessa forma porque o Cristo ele só pregou amor, pregou arrependimento também, e também naquela situação eles estavam vivendo na lei ainda. A graça é pregada depois que Cristo ressuscita. Enfim, depois de Cristo ressuscitado, é que daí que tem que andar nos preceitos que ele falou. Mas tanto é que então teria que acontecer conforme fosse a lei. Mas depois de ressuscitado Cristo, que começa aí a graça aí através do Espírito Santo que ele nos concedeu. Mas enfim, Jesus foi posto diante dos governadores e este lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. Acusado pelo chefe dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: Vocês não ouvem a acusação que ele está fazendo contra vocês? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era acostumado dos governadores soltar um prisioneiro, escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão: Quem é que é Barrabás? Perguntou à multidão que ali se havia reunido: Qual desses vocês querem que solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que o havia entregado por inveja.
Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: Não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Aqui vale lembrar que Pilatos está examinando o cordeiro, como a gente já viu lá no início, desde Abraão ali, quando ele vai imolar Isaac ali, conforme o Senhor tinha falado, e quando chegou na hora, ali Isaac pergunta, e cadê o cordeiro? Aí o próprio Abraão fala bem assim, o Senhor proverá. E João Batista também, quando viu Cristo, falando, olha, veja o cordeiro que tira o pecado do mundo, eis o cordeiro. E enfim, aqui estava se cumprindo tudo. Ali Pilatos estava fazendo uma... Enfim, ele tinha recebido do céu também, né? Que senão não tinha tido essa, digamos, essa autoridade para estar examinando. E o povo, como sacerdote, como nação sacerdotal que foi que fez o serviço. Mas enfim, estava sendo examinado o cordeiro neste momento. Mas o chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador: Qual dos dois vocês querem que eu solte? Respondeu eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: Que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: Crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: Crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou açoitar Jesus e os entregou para ser crucificado. Enfim, aqui dá para entender que até o próprio Pilatos falou, olha, eu não vejo nada nesse homem aí que mereça a crucificação, ele é um homem inocente, nada que mereça ser morto. Mas como a multidão queria, os líderes religiosos, aconteceu como o povo queria, e cumprindo-se aquela situação do sacerdócio, sacerdote que imolava o cordeiro. Enfim, essa nação sacerdotal é que fez o trabalho. Dá para nós entender dessa forma esse contexto do cordeiro que é Cristo. Como Isaías também fala, né? Ele foi para o matadouro ali e, como uma ovelha muda, não abriu a sua boca. Enfim, dá para entender que ele ficou bem em silêncio, não respondia a eles, só conforme ali era lhe dado também algumas palavras. Mas enfim. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: Salve, rei dos judeus! Cuspiram nele e tiraram-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Golgotá, que quer dizer lugar da caveira. E lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem devidamente, as roupas dele tiraram sorte e, sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima das suas cabeças colocaram por escrito a acusação feita contra ele: Este é o rei dos judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passaram lançaram-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: Você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombaram dele, dizendo: Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se ele tem compaixão, pois disse: Sou filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Acho que em Lucas, se eu não estou enganado, ele fala que um dos ladrões ali se arrependeu naquela situação e Cristo falou com ele também, restaurando também um dos ladrões. Mas aqui ele fala que os dois insultavam. Por isso que a gente vê os 4 evangelhos, um de cada ângulo, olhando de ângulos diferentes. Por isso que tem alguns dos evangelhos que vai dar mais informações.
e houve trevas sobre a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Pai, meu Deus, por que me abandonastes? Enfim, vale lembrar que Cristo, quando ele morreu naquela cruz, ele levou o meu pecado, levou o seu, da humanidade inteira, ele estava sobre ele o pecado. Por isso que nessa questão ali, Deus se afastou dele, porque a única coisa que afasta nós de Deus é o pecado. Da mesma situação como Cristo, ele não tinha o pecado dele, mas ele teve os nossos pecados. Por isso que nessa situação Deus se afastou dele e ele entendeu ali, ele sentiu essa ausência de Deus, por isso que ele fala, ó, meu Deus, por que me abandonastes? Faz uma pergunta. Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram, ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebedou-a de vinagre, colocou-a na ponta da vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram, deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de terem bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Aqui que é interessante que a gente pare e analisa esse trecho aqui que ele vai falar. Ó. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Enfim, esse episódio aconteceu também. Enfim, por isso que eu comento com vocês a respeito de Judas. Se ele se arrependeu, bem provável que numa dessas ele alcançou também misericórdia. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali, observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e Pilato ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu num lençol limpo de linho, e o colocou num sepulcro novo que ele havia mandado cavar na rocha, e fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam sentadas ali, em frente do sepulcro. No dia seguinte, isto é, no sábado, o chefe dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembra que quando ele ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei? Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e roubem o corpo, e digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Enfim, eles tramaram esta manobra ali para, digamos assim, querer falar para o povo que era mentira, que aconteceu também, que ressuscitou Jesus, como a gente vai ver no finalzinho ali. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança, como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro e, além de deixarem um destacamento montado no guarda, lacraram a pedra. Enfim, eles ficaram cuidando. Depois do sábado, tendo começado o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Vale lembrar ali que ele tirou aquela pedra porque Jesus já não estava ali também, para mostrar para eles que ele não estava ali. O corpo dele não estava presente, por isso que eles abriram ali as pedras para, vamos ver aí, só tá ali as roupinhas deles dobradas que ele deixou ainda. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo
disse às mulheres: Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. E Cristo também já tinha avisado aos discípulos que ele ia ressuscitar. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-los aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: Salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: Não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Agora aqui que fica o relato, eu acredito que até hoje, para o povo de Israel, eles creem muito no que está escrito neste relato aqui. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram ao chefe dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhe: Vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Enfim, por isso que a gente vê também que o povo lá é muito cego ainda, crê que Jesus era como só fosse um profeta e não o Messias, o Salvador. Mas enfim, agora a gente vai analisar o desfecho aqui que quando Cristo ressuscita. Veja só o que ele fala, as primeiras palavras. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe mandava indicar. Que Jesus lhe indicara. Quando ouviram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Enfim, essa é a promessa para estar entrando na graça, na lei de Cristo. É o que ele falou e é o que tem que acontecer na nossa vida. Enfim, na minha, na sua, este simples fato que ele fala ali para fazer discípulos. Primeiramente, ele está ensinando. Hoje eu vejo sim que a nossa função também como cristão é também estar instruindo os mandamentos do Senhor, falando a respeito de Jesus, instruindo, fazendo discípulos primeiro, para depois também estar acontecendo o batismo, como ele fala ali, batizando todas as nações. Aqui ele abre para todas as nações. Antes a lei era só para o povo de Israel. Por isso que, por um ato de morte ali na cruz, Cristo restaurou todos com ele. Aqueles que crê vão ter a vida eterna, como fala aqui. Mas enfim, terminamos mais um livro de Mateus, muito bom a gente estar falando de Cristo, falando de Jesus, isso nos alimenta a nossa alma muito grandemente. Fiquem com Deus, um grande abraço e até as próximas leituras. Até mais!